Graça e paz. Êxodo capítulo 6. Nós terminamos o capítulo 5 com a frustração de Moisés em não ter conseguido até aquele momento convencer Faraó a libertar o povo de Israel lá do contexto do Egito. E a frustração dele não era somente porque Faraó não havia deixado o povo ir, mas porque as cargas haviam se multiplicado e o povo havia se levantado contra Moisés e não contra o seu verdadeiro inimigo espiritual, que era Satanás, agindo por detrás de Faraó. Mas quando nós entramos no capítulo 6, Yahvé se aproxima de Moisés, encorajando a novamente se dirigir a Faraó com uma palavra: deixa o povo ir, deixa Israel sair. Mas agora com que base? Qual o argumento para que Faraó pudesse então deixar sair Israel? E o argumento que Yahvé passou é que, a partir desse momento, Yahvé se revelaria pelo seu nome, Yahvé. Até então, Abraão, Isaac e Jacó haviam conhecido uma partícula do caráter e da manifestação e da glória desse Deus bendito. O Senhor havia se revelado a Abraão como El Shaddai, aquele que amamenta, o todo-suficiente. El Shaddai significa exatamente isso, aquele que é mais do que suficiente e também aquele que amamenta. A gente sabe que uma criança, nos seus primeiros anos, ela tem no leite materno todos os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento. E então o Senhor estava querendo ensinar a Abraão que ele era o todo suficiente para dar início a um plano, dar início a uma jornada. Mas agora, somente sob a forte mão de um Deus maravilhoso, tremendo e completo, cujo nome Yahvé havia de se manifestar de uma maneira gloriosa, não somente em relação a Moisés, não somente para com Moisés, mas para com toda a nação de Israel. Yahvé, aquele que é, eu sou o que sou, eu serei o que sou, ou eu serei. Yahvé, esse nome completo, que havia de ser agora a base para a libertação do povo de Israel do Egito. Moisés não teria que olhar para a dureza de coração de Faraó, mas teria que olhar para a natureza do próprio Deus que chamava, que vocacionava e que libertava. Yahvé, eu sou o que sou, eu serei o que sou, ou eu serei. Quando nós pensamos no eu sou, lembro-me daquela passagem tremenda quando o Senhor Jesus está conversando com Marta, tendo o irmão de Marta morrido há 4 dias, Lázaro, e Marta, chorosa, conversava com Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas ele se apresentou como aquele que é a ressurreição e a vida. Marta ainda não havia entendido e estava dizendo: eu sei que meu irmão ressuscitará no último dia. E então Jesus, de uma forma clara e concisa, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Yahvé se apresenta como aquele que é e como aquele que será tudo aquilo que eu necessito que ele seja. Qual a minha realidade de vida, quais as minhas condições, quais os meus problemas. Eu tenho plena convicção de que Yahvé se revelará a mim e se revelará a você exatamente como aquele que supre a sua necessidade, seja ela qual for. Se é enfermidade, ele se manifestará como Yahvé Rafa, aquele que cura. Se é a solidão que você tem enfrentado, ele se revelará como Yahvé Chama, o Deus sempre presente. Se é de um pastor que você precisa, ele se manifestará como Yahvé Roi. Enfim, para Lázaro ele foi Yahvé, a ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. E eu acredito que esta revelação nos nossos dias há de trazer crescimento, segurança, maturidade e fé. Yahvé também chegou para Moisés para dizer: eu estou fazendo isto por causa de uma aliança. Eu prometi a Abraão, Isaac e Jacó livrar o povo e levá-lo para uma terra, para a terra prometida, para uma terra especial, por conta de uma aliança. Mesmo que o povo ainda de Israel não entendesse, não compreendesse, mas a força de uma aliança determina todas as coisas. O nosso Deus é um Deus de aliança. E é um Deus que no capítulo 6, ele também ouve o gemido. Ele se compadece daquele que geme, ele se compadece daquele que sofre. Ele é o Deus
bendito Yahvé presente, aquele que é com o fraco, aquele que é com o oprimido, aquele que é com aquele que invoca o seu nome. E para a glória do seu nome é que nós havemos de sair de todo o contexto de escravidão e estaremos vivendo na liberdade dos filhos de Deus. Que Deus te abençoe em mais este dia, em nome de Jesus Cristo.